E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 139 do caderno amarelo de matemática do ano de 2020. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Módulo de 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual a 1,5, sendo que h está entre 16 e 19, nas quais h é a altura do degrau, denominada espelho, e b é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo h igual a 16. As unidades de h e b estão em centímetro. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada b deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. Então, vamos entender primeiro o que significa um módulo de um número ser menor ou igual a 1,5. O que é um módulo de um número? Se eu for pegar o módulo de 1, por exemplo, o módulo de mais 1 é igual a 1. O módulo de menos 1 também é igual a 1. O que faz um módulo? Um módulo, para nós, é suficiente a gente entender o módulo como sendo uma operação que despreza o sinal do número e nos traz só o valor positivo daquele número. Então, o módulo de menos x é igual a x, tá? Então, o módulo de 1, se eu pegar um número qualquer aqui, que seja menor ou igual a 1,5, vamos pegar 1 como exemplo, né, que eu já estou usando. O módulo de 1 é menor ou igual a 1,5. Agora, o módulo de menos 1, que é igual a 1, também é menor ou igual a 1,5, tá? Então, percebam que tanto o módulo do valor positivo quanto o módulo do valor negativo, ambos são menores do que 1,5. E se eu pegar todos os outros números que tem aqui à direita do zero, o módulo deles vai ser menor ou igual a 1,5. Mas, como é o caso do menos 1, tem um monte de outros números aqui, tem infinitos números aqui à esquerda do zero, que são maiores ou iguais a menos 1,5, cujo módulo deles, agora se eu pegar só o módulo deles é menor ou igual a 1,5. Tá? Significa que se eu tiver uma equação desse tipo, uma desigualdade, uma inequação desse tipo, que o módulo de x é menor ou igual a 1,5, tá? Se eu olhar para esse intervalo que a gente estava olhando antes, significa o quê? Que dessa desigualdade, dessa inequação, eu obtenho duas inequações. Eu obtenho que x é maior ou igual a menos 1,5, ó, isso aqui, isso daqui é x maior ou igual a menos 1,5. Todos, na verdade, todos os valores desse intervalo são maiores ou iguais a menos 1,5, tá? E x é menor ou igual a 1,5. Então, para que eu caia dentro desse intervalo aqui, x tem que ser maior ou igual a menos 1,5 e menor ou igual a 1,5. É isso? É assim que eu represento esse intervalo aqui. Se eu estivesse pensando só em uma dessas inequações, se eu tivesse somente uma delas, x é maior ou igual a menos 1,5, eu teria todos os x, inclusive até o mais infinito, né? Eu não teria essa restrição aqui, por isso que eu preciso da segunda equação, para fazer duas restrições, tá? Então é assim que a gente vai olhar para aquela regra que nos foi dada. A regra que nos foi dada é o módulo de 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. Opa, 1,5. Então eu vou transformar isso em duas inequações. Essa aqui, que eu tenho o x é maior ou igual a menos 1,5. O que é o x? É tudo isso aqui. 2h mais b menos 63,5 é maior ou igual a menos 1,5. E eu tenho que x é menor ou igual a 1,5. Então, eu só vou pegar isso que eu tinha antes e tirar um módulo aqui, tá? Para facilitar a nossa vida, tá? Então, eu peguei aquela inequação que nos foi dada em módulo e transformei em duas inequações. A gente vai ter que resolver as duas, tá? Para encontrar a nossa resposta. E já nos foi dado qual que é o valor de h escolhido. Se nos foi dado o valor de h escolhido, a gente não precisa se preocupar com mais nada além de substituir o valor de h aqui e resolver a inequação. Então, para a primeira inequação, o que a gente tem? Quanto é que é 2 vezes 16? Porque 16 é o valor dado de h. Isso é 32. 32 mais b menos 63,5 é menor ou igual a 1,5, tá? Quanto é que é menos 63,5 mais 32?
Isso aqui vai ser a mesma coisa que 31,5. Então eu tenho B menos 31,5. Isso é menor ou igual a 1,5. Tá, isso foi o que foi dado da primeira inequação. Essa parte da esquerda, da segunda inequação, vai ter que dar a mesma coisa, tá? Então aqui, dessa segunda inequação, eu vou ter que B menos 31,5. O que muda é o lado direito, é maior ou igual a menos 1,5. Tá? Então eu somente reescrevi aquelas duas inequações, substituindo o valor de H. Então eu tenho duas novas inequações, nas quais eu tenho que isolar o valor de B. Então dessa primeira aqui, vou trazer para cá, tá? Dessa primeira, isolando o valor de B, eu tenho o B de um lado, a inequação vai permanecer, eu vou fazer como se eu estivesse lidando com uma equação. Então isso que é negativo desse lado passa positivo para o outro lado. Então eu vou ter 1,5 mais 31,5, que é a mesma coisa que 33. Então B tem que ser menor ou igual a 33, tá? Isso não terminou, não é resposta ainda, vai ter uma alternativa que traz isso como resposta. Não terminou por quê? Porque eu tenho a outra inequação. A outra inequação vai me dar o quê? Vai me deixar o B aqui novamente, eu vou deixar aquele sinal igual, esse sinal aqui vai permanecer maior ou igual, só que agora eu tenho menos 1,5, isso daqui que está negativo vai passar positivo, eu tenho menos 1,5 mais 31,5, tá? Isso é a mesma coisa que 30. Então B é maior ou igual a 30. Ou seja, eu tenho esse intervalo, eu tenho um novo intervalo, B é maior ou igual a 30, menor ou igual a 33. Eu poderia escrever isso como... eu poderia escrever isso dessa forma, né? Dessa forma assim. B pertence ao intervalo 30, 33. Poderia escrever assim. Ou poderia fazer um intervalo parecido com aquele que eu fiz antes. Tá? Isso só para representar, tá? Não é a resposta. Isso aqui é só a gente observando esse resultado de uma forma diferente. O que vai ser a resposta? A resposta vai ser dada dessa forma aqui, tá? Então, olhando para as alternativas, qual que é a alternativa que traz algo parecido com isso? A gente tem que a alternativa C, a gente traz B é maior ou igual a 30 e menor ou igual a 33. Essa é a alternativa correta, a alternativa C, tá? Enquanto que, percebam, tem uma alternativa que traz só isso aqui. A alternativa E podia nos induzir ao erro. Da mesma forma que a alternativa A é muito parecida, tem o sinal trocado aqui, tá? Mas também podia nos induzir ao erro. Não é nem trocado, não, tá certo? A alternativa A traz só essa equação aqui. Então, tanto a alternativa A quanto a B, quanto a E poderiam nos levar ao erro, tá? Se a gente não interpretasse que de uma desigualdade em módulo, a gente tem duas desigualdades. Então a alternativa correta é a C. A alternativa C é o que traz essas duas restrições para o valor de B, que está dentro desse intervalo. Então espero que tenha ficado claro e até a próxima.